Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Você tá grávida? Naquele momento extremamente feliz da vida para o casal, só que também cheio de dúvidas, cheio de perguntas, muita gente falando na sua cabeça, você vê muita informação na internet e a maioria das pessoas te fala que gatos e bebês não convivem bem. Só que você já é mãe de gato e aí fica se perguntando o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou poder ficar com o meu gato? Como é que eu vou fazer essa adaptação? Preciso de ajuda. Primeira coisa, fica tranquila, pega um copinho de água e assiste esse vídeo porque eu tenho muito boas notícias para você. A gente que gosta de bicho, seja gato, seja cachorro, não importa. Fica ali naquele momento ocioso, mexendo nas redes sociais e vendo piadinha, vendo meme, vídeo engraçado das papagaiadas que os bichos fazem. E claro que a gente se depara sempre com aqueles pedidos de ajuda, de doação. A gente vê animais que estão para doação. E eu tenho certeza que você já viu isso, eu já vi, todo mundo. Algum pedido ou algum aviso dizendo que tem algum gato para doação porque a mãe está grávida, a mulher, da família, da casa está grávida e aquela família não pode mais ficar com o gato. Isso é recorrente, não é só por isso que gatos são doados, mas a gente escuta muito, a gente vê muito disso no nosso dia a dia. E aí a gente para pensar, por que será que as pessoas pensam em doar os seus gatos? Por que muita gente fala que uma grávida não pode ter mais gatos, que ela precisa se desfazer deles? O principal motivo é por conta da toxoplasmose. Ainda hoje, por falta de informação, não porque a informação não exista, muito pelo contrário, mas porque as pessoas não buscam a informação. E infelizmente ainda tem muita gente da própria área da saúde que espalha aí coisas que já não são mais atuais. A gente sabe que não tem nada a ver, que a grávida pode ter o seu gato, vai precisar tomar alguns cuidados. A gente tem vídeo falando sobre toxoplasmose, mais de um inclusive. Dá uma olhadinha no nosso canal que você vai ter todas essas informações. Mas esse ponto você já descarta. Não precisa doar o seu gato por medo da toxoplasmose. Um segundo ponto é que as pessoas falam que o gato vai dar alergia no bebê. A gente sabe, sim, que o pelo do gato pode ser um pouco incômodo para pessoas que têm alergia, mas a alergia é uma questão genética e nós não podemos ficar colocando os nossos bebês numa bolha, sem ter contato com absolutamente nada, porque aí sim a gente acaba incentivando, vamos dizer assim, esse organismo a talvez desenvolver alguma alergia. Se por acaso o seu bebezinho tiver algum tipo de problema respiratório, tiver um problema alérgico, a gente tem como tratar, você tem como buscar auxílio do médico e intervir nessas questões. Claro que você não precisa colocar o gato para dormir no travesseiro do seu bebê, mas a gente não precisa isolar essa criança. Na verdade, não é nem o recomendado que a gente isole ela de tudo isso que ela precisa entrar em contato. Poeira, terra, cheiros, quanto mais a gente se expõe a algumas coisas, mais a gente cria anticorpos. Vocês nunca ouviram falar isso? Então a gente tem aí algumas questões que têm que ser levadas em consideração, também alguns cuidados para a gente tomar, mas também não é motivo para você se desfazer do seu gato, porque você nem sabe se o seu filho vai ter um problema respiratório e se tiver a gente toma outras providências. Aliás, esse tema também é muito interessante para a gente fazer vídeo. Vou deixar anotadinho aqui e vou fazer um vídeo bem bacana para vocês a respeito dessa questão de pessoas alérgicas muitas vezes terem dificuldade de conviver com gatos e como é que a gente faz essa dessensibilização. Outros fatos que as pessoas falam muito também é a questão do gato sentir ciúme.
E a respeito disso a gente vai falar bastante ao longo desse vídeo. Esse suposto ciúme do gato pode fazer com que ele arranhe o bebê, ou com que ele machuque o bebê de alguma outra forma, ou que ele faça xixi nas coisas do bebê, no quarto, no bercinho, enfim. Com relação a tudo isso, a gente vai discutir bastante e o que a gente precisa lembrar é que tudo precisa de uma adaptação. Pensa que você tem ali a sua estrutura familiar, a sua rotina, a sua casa, já tem o seu gatinho. Agora tá chegando uma outra pessoinha, com cheiros novos, com outras características, é mais alguém dentro daquela casa, daquele território. Então a gente precisa ensinar o nosso gatinho que tá tudo bem, que vai ser só mais um integrante dessa família. A adaptação a gente sempre faz aos poucos, de uma forma direcionada, percebendo aquilo que a gente está fazendo. Da mesma forma que você adapta um gatinho a um outro, um cãozinho que está chegando na sua casa, se você já tem um gato ou vice-versa, você tem que fazer isso de uma forma tranquila e isso leva um tempinho, você vai fazer com o seu bebê. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente faz essa adaptação? Como é que eu mostro para o meu gato, como eu apresento para ele essa nova pessoinha que está chegando na nossa família? Mas nada de precisar doar o gato, preciso me desfazer porque não vai dar certo. Nem pensa nisso porque é mais uma coisa para te deixar estressado nesse momento que vocês têm muita coisa para fazer e que vocês têm que ficar em paz e tranquilos com uma expectativa positiva. Então, nada de doar o gato. Vamos entender como é que a gente vai fazer essa adaptação. O primeiro ponto, eu acho que, na verdade, o ponto mais importante, que é crucial para essa nova adaptação, é a gente ter em mente que precisa começar já na gestação. Assim que você descobrir que você está grávida, assim que essa família descobrir que vai chegar uma pessoinha nova, a gente já começa a mexer nessa estrutura e voltar a nossa atenção para esse gato fazendo essa adaptação. Você não precisa avisar o seu gato que você está grávida, porque antes de você descobrir, você pode ter certeza que ele já sabia. O nosso cheiro muda, nós humanos não percebemos, então a sua família não sabia, mas o seu gatinho já percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então não precisa explicar para ele o que está acontecendo. Mas na própria gravidez, a gente já vai começar a mudar uma série de coisas, inclusive a estrutura da casa. Você provavelmente já vai começar a planejar o quartinho do bebê e mudar tudo que você precisa para fazer esse quarto, às vezes até alguma reforma. Então é extremamente importante a gente já ir colocando o gato nessa mudança, ele precisa fazer parte dessa nova rotina desde agora. Outra coisa, pensa só, quando o seu bebê nascer, se você deixar, se você pensar em tentar mudar as coisas ou apresentar o seu bebê para o seu gato diretamente, nesse momento você não vai conseguir mudar uma rotina, fazer algumas atividades que são extremamente importantes. Pensa que a sua atenção naturalmente vai estar voltada para a criança, a sua rotina vai estar de pernas para o ar, e nesse momento não é a fase ideal para a gente querer fazer ajustes. Então a gente tem que começar antes. Outra coisa, o que acontece? Imagina você, se coloca no lugar do seu gato. Eu acho que isso a gente precisa fazer sempre. Então pensa você como se você fosse o seu gatinho. Tá tudo bem, a rotina tá tranquila, tudo em ordem no dia a dia. De repente a gente reforma a casa, tem um quarto novo, com um cheiro novo, tudo diferente, não conheço e eu não posso entrar nesse quarto. Aí você já começa a achar que tem alguma coisa estranha. Dali a pouco chega uma criança, uma coisinha nova, porque até então você é um gatinho, você não sabe o que é aquilo, com um cheiro diferente, que faz uns barulhos e você não foi apresentado, você não estava esperando que aquela coisinha chegasse. Tudo mudou, você vai se sentir muito mais inseguro porque o gato vai ter aquela sensação de que o ambiente dele está diferente, talvez ele esteja perdendo um pouco desse território, isso estressa demais o felino,
traz questões de insegurança e aí ele vai reagir. Isso é natural, ele está assustado, ele sente medo, ele não conhece aquela situação nova. Aí ele vai fazer o xixi, talvez ele se assuste com o bebê, tenha alguma reação inesperada. Nesse momento você vai ficar preocupada, vai se assustar, você já está naquela rotina completamente diferente, você não vai conseguir agora tentar fazer um manejo, tentar fazer ajustes. A probabilidade de você isolar o seu gatinho, deixar ele fechado, longe da criança, é muito maior. Nesses casos, a gente só tem uma separação, a gente quebra aí um pouco dessa relação que a gente tem com o gato, ele vai ficar sempre mais estressado, essas reações ruins podem aumentar e você vai ter um problema muito pior que não vai ser nesse momento que você talvez consiga resolver. A gente não deve chegar nesse ponto. Por isso é extremamente importante a gente começar lá do comecinho. Quando você já sabe que está grávida, a gente já começa a mudar as rotinas, a fazer a adaptação do gato. E sempre pensa pela cabecinha dele também. A gente tem que ter empatia pelo nosso gatinho, só que tentar não humanizar. Que nem eu falei da questão do ciúme, não tem nada na literatura que prove pra gente que cães e gatos sentem ciúme do jeito que nós humanos sentimos. Eles têm outros tipos de sentimentos e outras formas de lidar com isso. Só que a gente tende a achar que o nosso gato vai ser mais ou menos como o nosso filho mais velho que vai ter ciúme do irmãozinho. Não é exatamente assim que acontece, mas assim como esse irmão mais velho vai sendo habituado, né, e a gente conversa com essa criança para a chegada do irmão, a gente vai ajustar a rotina do nosso gatinho. Pensa desse jeito que fica tudo muito mais fácil. O que é importante? A gente não evitar o gato nos locais novos. Então você vai começar a montar o quarto do seu bebê. Deixa o gato entrar ali. Se você simplesmente botar ele para fora e não deixar ele interagir com esse ambiente que é novo, que tem cheiros completamente novos, a chance dele começar a fazer xixi, começar a fazer algumas marcações é muito maior. Conforme você vai mudando esse quarto, muda a pintura, coloca móveis novos, deixa o seu gato participar disso, entrar nesse quarto, sentir esses cheiros novos, ele vai se esfregar aqui e ali, ele vai começar a colocar o cheirinho dele e as características dele nesse ambiente também. Isso é o que a gente tem que tentar fazer lá no futuro, que esse quartinho seja da família, seja de todo mundo, inclusive desse gato. A marcação por cheiro vai ser extremamente importante. Você colocar coisas do seu gato que são representativas para ele nesse quarto também é importante da gente fazer. Uma caminha, por exemplo, uma árvore de gato. Nós vamos montar o quarto para o bebê, lógico, mas se você inserir o seu gato de forma adequada nesse cômodo, vai ser muito mais fácil de você conseguir ter uma rotina tranquila. Ah, Carol, fala sério. Eu já pensei numa super decoração pro quarto do meu bebê e aí você fala pra mim que eu tenho que colocar as coisas do gato dentro do quarto do meu bebê? Eu moro num apartamento pequenininho, o quartinho dele já tá todo planejado, tudo encaixadinho e aí eu tenho que colocar coisas de gato. A gente não pode pensar sempre de uma forma negativa no que vai ser difícil. Pensa ao contrário. Digamos que você só faça o quarto do seu nenê e não inclua o seu gatinho nesse novo cômodo. Provavelmente, se você apresentar ele a tudo isso que vai ser novo de uma vez, é bem provável que ele se assuste. Talvez você possa pegar esse gato dentro do berço do seu bebê sem você perceber, e ele pode se assustar e pular dali, pode fazer xixi, enfim. Se as coisas não forem feitas pensando também nesse gato que já faz parte da família e de uma forma tranquila e lenta, quando você se deparar com esses problemas e já tiver com o seu bebezinho no colo, de novo, é bem provável que naquele momento você não vá conseguir mudar a situação
Você vai se frustrar, o restante da família, o gato vai começar a reagir e com razão, porque tá tudo diferente, ele não tá entendendo o que tá acontecendo e aí a gente vai ter um caso muito pior. Portanto, inclua o gato nesse quarto, nesse cômodo e principalmente na rotina. Se você faz isso desde o começo, você vai ver que vai ser muito mais fácil. Acho que já é a segunda ou terceira vez que eu tô te falando isso, mas acredita em mim. Dessa forma é muito mais tranquila. Então sim, precisa colocar o gato nesse cômodo. Como é que você vai querer falar para o seu gato que não é para ele subir naquele berço, se é uma coisa nova, chamativa para ele, e você não tem um outro local agradável, interessante para oferecer para esse gatinho? A gente sempre tem que negociar. Só proibir, só brigar, tirar ele dali, não vai funcionar. Precisa sim colocar coisas dele. A caminha pode ser, põe a caminha do lado do bercinho. Às vezes você não tem espaço para colocar um arranhador muito grande ou você não quer colocar um arranhador dentro do quarto, não tem problema, mas põe uma caminha com o cheiro desse gato próximo ali do berço. E o que é importante, o que é bacana, que ajuda pra caramba, são as prateleiras, é o enriquecimento vertical desse quarto. Imagina só, você está mexendo com o seu bebê, está trocando a fralda, colocando ele para dormir, seu gatinho está curioso, ele quer ver o que está acontecendo. Aí você só vai brigar, vai colocar ele para fora do quarto, ou você, tudo bem ele ver, né? Você não se incomoda, é o ideal, mas você não gostaria que ele ficasse em cima do bebê. Como é que ele vai olhar essa situação? De cima, que é um lugar que com certeza ele vai até preferir. Então coloca prateleiras, faz um caminho, né? Pensa na rota. A gente sempre fala da rota do gato ao longo do cômodo. Faz uma rota para ele ir e voltar sem precisar passar pelo berço, por exemplo, ou pela cômoda que você não quer que ele fique andando ou que ele mexa nas coisinhas da criança. Pensa nessas alternativas justamente para você barganhar com o seu gatinho. E porque aí vai ser interessante para ele da mesma forma. Tudo bem ele não subir ali no berço, porque apesar de ser fofinho, apesar de ser interessante, não é o único lugar que eu posso subir. Se a minha mãe não quer que eu vá por aqui, não tem problema, eu vou pelo outro lado. Mas ele vai fazer parte disso, ele vai estar sempre perto de vocês. Isso é extremamente importante. Recompense esse gatinho, sempre de maneira positiva, dentro desse cômodo novo. Dentro, né, pensando já nessas situações que você vai ter no futuro e que aí você vai conseguir incluir ele com mais segurança. Dá o sachê para ele lá no quarto, o petisquinho, brinca com ele dentro desse quarto, desde o começo. A partir do momento que você está lá na sua gestação e já começou a mexer em tudo isso, a mudar tudo isso, você já vai levando o seu gatinho e já vai mostrando tudo para ele de uma forma muito mais positiva. Lá na frente, o reflexo disso para vocês, para sua família, vai ser muito melhor e você com certeza vai evitar problemas muito mais sérios e ficar triste, de repente, pensar na possibilidade de não poder ter o seu gato ou isolar esse gato. Isso vai ser com certeza muito pior. Quando você tem tempo de sobra para fazer esses testes, ver se a forma que você montou esse quarto está adequada para você, está prático de você usar essa estrutura e o seu gatinho está gostando, você vai identificar pontos em que ele frequenta mais, aquilo que foi positivo, aquilo que talvez ele não tenha usado. Se você tem tempo para ir ajustando isso com calma, vai ser muito melhor. Se por acaso esse gatinho fizer um xixizinho em algum lugar, você também consegue agir ali, mudar alguma coisa, ver o que está acontecendo, mexer nessa questão, trabalhar essa questão com folga aí para quando o seu bebezinho chegar. Fazendo tudo isso, pensando no ambiente, inserindo o seu gato nesse ambiente e colocando essas rotinas, essas questões positivas de alimentar ele ali, brincar com ele ali, você pode começar a fazer a dessensibilização para os sons. Se você procurar na internet, você vai achar sons de bebê chorando, gritando, algumas coisas engraçadas, mas que podem te ajudar
a já começar a ir mostrando isso para o seu gatinho. Ainda não é o seu bebê, mas ele já pode começar a interagir com tudo isso. Pensa que quando o seu bebê chorar, primeiro que o seu gato vai ser a primeira vez que ele vai escutar aquele chorinho, vamos dizer. Ele não sabe exatamente o que é, ele não consegue identificar. Tem a questão dele ficar curioso de saber o que é, e por mais que seja um bebezinho humano, que a linguagem dele seja pra gente, os animais eles acabam reagindo a tudo isso. Gatinhos também choram para as mães, cachorrinhos choram para as mães. O animal acaba tendo alguma reação. É bem provável que quando o seu bebê começar a chorar, o seu gatinho vá até lá, vai ver o que está acontecendo. Então a gente faz essa dessensibilização. Pega esses sons e quando você estiver dando petisco, quando você estiver brincando com ele, fazendo aquela interação diária, a sua rotina precisa continuar sendo todo dia. Naquele momento gostoso, você vai colocando esses sons. Primeiro baixinho, com o tempo você vai aumentando um pouquinho e vai observando a reação do seu gato. A hora que ele já não liga mais para esses sons, bacana, você conseguiu ali muito provavelmente deixar ele um pouco mais habituado com aquilo. Quando o seu bebê chorar, ele provavelmente já vai reconhecer que ele teve contato. Vai ser um pouco diferente, mas ele já teve um primeiro contato. Isso é importante da gente fazer também. Então, até agora, a gente só falou de coisas que a gente faz durante a gestação. Nosso bebezinho ainda nem chegou. Olha quanta coisa você já começa a introduzir aí na vida do seu gato e quanta mudança você já faz na rotina da sua família. E aí, o seu bebezinho chegou. Como é que a gente apresenta esse bebê para o nosso gato? Enquanto você e o seu bebê ainda estiverem na maternidade, alguém da sua casa, da sua família, vai pegar uma roupinha que o seu bebê já usou, vai levar para casa e vai deixar essa roupinha num cantinho da casa. Pode até ser no cômodo do bebê, mas pode ser num outro local. Deixa ali no cantinho e observa o seu gato indo lá para investigar essa roupa. O importante é que a gente não force essa interação, né? Não precisa mostrar para o gato de uma forma impositiva, né? Esfregar no gato, nada disso. Deixa a roupa ali no cantinho e deixa que ele se aproxima, ele vai cheirar, ele vai investigar aquele cheirinho novo que até então ele não conhecia. Nesse momento, a pessoa que estiver por ali pode dar o sachê, pode brincar, fazer um carinho, da mesma forma, sempre recompensando positivamente. Enquanto você estiver no hospital com o nenê, é interessante a gente ir fazendo isso. Quando você chegar em casa, o primeiro encontro vai ser sempre de cheiro. Aos poucos, você sempre de forma supervisionada, você vai mostrando o bebezinho para o gato. O que é legal de você fazer? Como é que você faz isso? Integra as rotinas, coloca o gato no dia a dia. Pensa que você vai estar de novo, né? Com as atenções voltadas para aquele bebê e uma rotina de pernas para o ar, você está se adaptando a essa situação nova, então a gente integra o gato de uma forma tranquila. Quando você estiver amamentando o seu bebê, na poltroninha ali no quarto sossegada, coloca o sachêzinho para o gato ao mesmo tempo. Você está ali, está olhando todo mundo, está interagindo com o seu filho e com o seu filho humano e vai interagir com o seu filho gato. Isso vai trazendo esse felino para essa rotina de uma forma tranquila. Ele vai começando a entender que as coisas mudaram, mas que tá tudo bem. Quando você vai trocar o seu bebê, ele tem um outro local interessante para ficar. É isso que você precisa pensar. Deixar ele fazer parte do dia a dia de vocês de uma forma sempre segura. Então, você olhando, você cuidando para que as coisas aconteçam tranquilamente. É importante a gente tentar prever um pouquinho algumas situações. Lembra que o seu gatinho pode se assustar com um movimento muito brusco, ou ele pode se interessar por uma mãozinha ali que de repente está embaixo do lençol se mexendo. Fica sempre por perto, sempre observa isso, mas não briga com seu gato, não puna ele,
de acordo com algum movimento, alguma reação que ele tiver. Pensa antes, né? Tenta prever essas situações para você conduzir de uma forma tranquila. Mas coloca todo mundo para conviver, para fazer realmente parte dessa família de uma forma tranquila. Essa adaptação vai ser muito interessante, você vai ver, você vai dar risada das situações, vai ser muito mais tranquila nessa fase da vida que a mulher e a família, né, precisam justamente de tranquilidade para tudo acontecer. Depois a gente vai falar ainda de como adaptar a criança ao gato, mas aí já é um segundo ponto. Até aqui a gente já falou muita coisa, você já deve estar super cansada nessa fase aí, final de gestação, início de cuidar do bebê. A fase de criança é um pouquinho mais para frente, a gente fala no próximo vídeo. Coloca tudo isso em prática, não se desespera, não escuta muita bobagem que você ouve por aí, não liga muito para isso. Faz essa adaptação que você vai ver que vai dar tudo certo. E compartilha essas informações com os gateiros. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.